Fala aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos um pouco mais sobre trocas de calor. Os objetivos desta aula são identificar o que ocorre nos processos de trocas de calor entre os corpos e calcular as grandezas envolvidas em um processo de troca de calor. Inicialmente, vamos começar esse módulo estudando potência térmica. A potência é a grandeza que relaciona a razão entre quantidade de calor recebido ou fornecido pelo corpo e o intervalo de tempo necessário para que ocorra essa troca de calor. Lembrando que esse capítulo vem depois do capítulo que estuda as trocas de calor, quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, capacidade térmica, calor sensível. Isso você já tem que conhecer. Potência também é estudada na Física 1, como a relação entre trabalho e tempo, ou o tempo necessário para desenvolver o trabalho. Nós vamos poder relacionar então a quantidade de calor com o trabalho. Guarde isso. A representação da quantidade de calor através de um gráfico PT é sempre uma reta. Observa que na física, essa reta vai nos expressar uma área. Como a potência é variável em função do tempo, a área desse gráfico é numericamente igual à quantidade de calor ou à energia recebida ou cedida pelo corpo. E isso é muito importante lembrar. A área é numericamente igual à quantidade de calor cedida ou recebida pelo corpo, pela fonte, seja lá o que for estudado. O princípio das trocas de calor diz que o somatório da quantidade de calor cedido mais o somatório da quantidade de calor recebido é sempre zero. O que quer dizer? Quer dizer que todos os corpos que estão cedendo calor, somado com todos os corpos que estão recebendo calor, esse calor só vai ser cedido ou recebido pelos corpos que estão sendo estudados. Existe um fluxo direto de calor entre eles. E o equilíbrio térmico entre eles se dá quando não houver mais transmissão de calor. E lembrando que calor é a energia que transita em corpos que possuem diferentes temperaturas. Ou seja, só existe calor quando os corpos possuírem temperaturas diferentes. Uma observação é que quando a variação de temperatura é maior que zero, o calor recebido é positivo, ele aumenta a temperatura. Quando a variação de temperatura é menor do que zero, o valor da quantidade de calor será negativo. O calor vai ser perdido, vai ser rejeitado pelo corpo. Alguns efeitos das trocas de calor. Nós podemos variar a energia das moléculas, energia cinética ou energia potencial. Quando eu falo que está variando a energia cinética, está mudando a temperatura do corpo. Vou calcular a quantidade de calor sensível. Quando eu falo que vou variar a energia potencial, o calor vai fazer mudar o estado físico do corpo, o estado de agregação molecular do corpo. Vou calcular a quantidade de calor latente. Ou seja, a energia cinética muda a temperatura, a energia potencial muda a fase física do corpo. Geralmente nas questões sempre aparece o termo num calorímetro.
num sistema adiabático, o que é o calorímetro? Calorímetro é um recipiente, está até representado nessa figura, que não permite troca de calor com meio externo. Como se eu colocasse dentro desse calorímetro os corpos que eu quero estudar e só existe troca de calor aqui dentro. O meio externo não vai interferir, como se fosse um isolante perfeitamente térmico. Sei lá, a garrafa de café que você tem em casa, que você bota o café hoje, quente, e daqui a 3 semanas, 3 meses, 3 anos, ele tivesse com a mesma temperatura que você acabou de colocar. Esse calorímetro não existe. Você sabe muito bem que se você colocar água quente ou água gelada dentro dessa garrafa térmica hoje, talvez amanhã ou depois de amanhã ela não esteja já com a mesma temperatura, pois foi perdendo temperatura para o sistema. O sistema adiabático é o sistema que está isolado. Não existe um calor externo influenciando nas trocas de calor interna. Então, um calorímetro seria um sistema adiabático, pensando no meio externo para o meio interno. E aí fica a lembrança que não existe um calorímetro perfeito na vida real. Curvas de aquecimento ou resfriamento. Essas curvas são muito comuns de serem estudadas na química. Mas aqui eu coloquei novamente, representando um corpo mudando o seu estado do sólido para o líquido, do líquido para o vapor. É ideal você perceber que quando tem aumento de temperatura, ele está mudando a quantidade de calor sensível. Quando não tem variação de temperatura, ele está mudando o seu estado físico. Observa que está pulando do sólido para o líquido. E aqui nessa parte existe uma quantidade de calor latente. Ou seja, quando está inclinadinho, nós vamos calcular a quantidade de calor sensível. E quando está paralelo à reta Q, nós vamos calcular a quantidade de calor latente, pois está mudando o estado físico. E aqui também tem os nomes, né? Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o vapor, ebulição. Vapor para o líquido, condensação. Líquido para o sólido, solidificação. Nessa aula, eu não vou aprofundar falando do meio plasmático ou do condensado de Bose-Einstein. Isso fica um pouco mais para frente para uma aula de física moderna ou uma aula presencial. Trouxe 2 questões de vestibulares passados que foram cobrados esse conteúdo que nós vimos na aula de hoje. A primeira questão diz assim, quando misturamos 1 kg de água com o calor sensível ou específico de 1 caloria por grau Celsius a 70 graus Celsius com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água a questão diz que está misturando 1 kg de água a 70 graus com 2 kg de água a 10 graus. No final dessa mistura, deu 3 kg de água. Qual a temperatura final dessa mistura? Observa que a quantidade de calor vai ser a única grandeza, agora nessa parte, que não estará no sistema internacional. A temperatura vai ser medida em Celsius, a massa em gramas. Precisamos tomar cuidado com isso. Vimos na aula de hoje que a quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida tem que ser 0. Aplicando esse conceito, nós temos calcular a quantidade de calor da água a 70 graus Celsius, calcular a quantidade de calor da água a 10 graus Celsius. Isso vai me dar um valor. E esse valor vai ser o valor final da mistura. Observa aqui que eu fiz no gráfico ao lado, no quadro ao lado. Massa, 1000 gramas.
Calor sensível 1, temperatura final menos temperatura inicial. Massa, 2 kg ou 2.000 gramas. Calor específico 1, temperatura final menos temperatura inicial. Multiplica, né? Faz o produto, faz a distributiva e chegamos na temperatura final de 30 graus Celsius. Essa questão parece ser muito básica, mas não é, pois está envolvendo mais de uma grandeza. Toma cuidado, em vários vestibulares ocorre isso. Na mesma questão, cobra mais de uma grandeza para que o aluno tenha um pouco mais de dificuldade de calcular. Passo a passo está aí. Tem mais uma que é o mesmo princípio dessa. Vamos ver como é que fica a outra. Unicinos. Amargo. Amigo boleia a perna. Puxa o banco e vai sentando. Descansa a palha na orelha e o crioulo vai picando, que enquanto a chaleira chia, o amargo eu vou cevando. Ao esquentar a água para o chimarrão, um gaúcho utiliza uma chaleira de capacidade térmica de 250 calorias por grau Celsius, na qual ele coloca 2 litros de água. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E sua massa específica é 1 grama por centímetro cúbico. Massa específica e densidade é a mesma coisa. A temperatura inicial do conjunto é 10 graus Celsius. Quantas calorias devem ser fornecidas ao conjunto, chaleira mais água, para elevar sua temperatura até 90 graus Celsius? Observa que ele já me falou, ó, eu vou ter que calcular a quantidade de calor da chaleira mais a quantidade de calor da água, para que a temperatura final seja quanto? 90. Olha aí, quantidade de calor da chaleira. C maiúsculo é capacidade térmica. Então, quantidade de calor da chaleira, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Para calcular a quantidade de calor da água, eu preciso saber a massa. E como é que eu descobri a massa da água? Eu fiz a densidade. Densidade é a razão entre a massa e o volume. A densidade ele falou que era 1 grama por centímetro cúbico e o volume eram de 2.000 centímetros cúbicos, ou 2 litros. A massa, 2.000 gramas. Substituí aqui. Calculei a quantidade de calor da água, calculei a quantidade de calor da chaleira, a quantidade de calor total vai ser a soma entre a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da chaleira, sendo representado aqui. Essa questão é ainda um pouco mais difícil do que a anterior, apesar de ser muito semelhante. É mais difícil porque envolvia um pouquinho aqui de química, também estudamos densidade de massa específica na física, mas é muito mais visto na química, e também uma quantidade de calor precisando usar capacidade térmica, que quase nunca usamos essa fórmula. É uma questão muito bacana. Obrigado por você ter assistido a mais essa aula. Fique com Deus e até a próxima.